Um projeto inovador. Nós criamos uma grade de programação completa, com 5 programas diferentes. A gente vai fazer história na comunicação do agro. Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações lá em Chicago. Foi um dia positivo, é verdade, encerramento aí com leves altas nos primeiros vencimentos, mas o mercado trabalhou boa parte do pregão de hoje sem grandes alterações, sem grandes novidades e muito próximo ali da estabilidade. Agora, no finalzinho que ele deu essa mexida e acabou encerrando com ganhos, mas, como eu disse, não são ganhos muito grandes, não. É coisa de 3 a 6 pontos nos principais vencimentos. A gente quer entender o que vem acontecendo com esse mercado e, mais do que isso, o que pode vir a acontecer, quais são os fatores que podem mexer com esse mercado daqui para frente, pelo menos dar um norte aí para as negociações. Quem nos ajuda nesse entendimento é Franciele Link, ela é lá da Moeda da Terra, corretagem de grãos. A base da Franciele é lá no Rio Grande do Sul, mas ela está viajando o Brasil, está lá no Mato Grosso essa semana, vendo as lavouras por lá. Seja bem-vinda, viu, Franciele? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Só antes da gente começar a analisar o mercado, o que você está vendo por aí, Franciele? Você está justamente na BR-163 aí, né? Região importante da produção aí no estado do Mato Grosso. O que você está percebendo aí desse final, dessa reta final da colheita por aí? Olá, então, boa tarde a todos. É um prazer estar novamente com vocês, trazendo as informações aí, né, do que a gente tem visto no dia a dia, nesse nosso crop tour aqui no Mato Grosso também. E depois vamos falar também sobre os movimentos do mercado que a gente está acompanhando, para ir orientando e informando o produtor, que é o nosso papel, né, além de fazer os melhores negócios. Então, muito obrigada, Alexandre, pelo convite de estar novamente nesse canal que eu tanto gosto e indico para que todos acompanhem. Aqui no Mato Grosso, eu estou aqui no Mato Grosso já faz, desde do início de fevereiro, acompanhando a colheita aqui junto aos amigos aqui da Granel Corretora, né, o Gilberto Leal e a Carolina Canoso. A gente tem acompanhado todo o desenvolvimento da safra e foi bem importante acompanhar o movimento todo enfim, como a colheita, como está se desenvolvendo a colheita aqui. No início, quando eu cheguei, eu visitei toda a região aqui de Sinop, Cláudia, Sorriso, e realmente as lavouras estavam muito boas, estavam muito bonitas. E agora, né, nesse importante eixo que é da BR-163 aqui, que é o corredor que vai para Miritituba, a gente percebeu que os produtores estão tendo bastante dificuldade por causa do excesso de chuva, né? Eles não estão conseguindo colher tanto, problemas com qualidade, né? Por causa que a chuva não permitiu que se colhesse dentro do período desejado e começou a variar a soja. E esse problema os produtores acabam tendo um problema de qualidade, né, na soja. Então, isso está bem presente aqui na região, tanto que algumas cidades já decretaram situação de emergência, né, como Sorriso, e realmente é um problema bem grave que afetou as lavouras, mas aqui no Mato Grosso, a colheita ela se dá antes do que no Rio Grande do Sul, né? Então, aqui no Mato Grosso já se tem em torno de 80% colhido, ainda falta uns 20% a colher aí, né? Então, a gente está acompanhando como se dá o restante dessa colheita. E esse atraso, então, ele vai impactando, inclusive, nos preços, né? Porque acaba tendo um atraso nas entregas dos contratos, navios no porto, isso tudo é uma cadeia que vai impactando, né? E o que você percebeu, Franciele, que o problema ele está mais nesse finalzinho de safra ou foi um problema perceptível ao longo de todo o processo de colheita aí, essa alta umidade?
ao longo de todo o processo, a gente já começou a perceber, né? No início estava desenvolvendo bem, começaram a colher bem, e aí depois começaram a ter alguns problemas. E esses problemas eles foram se agravando a partir do momento que as chuvas não paravam, né? Então, os produtores estavam com as máquinas prontas para colher e não conseguiam colher como planejado. E aí a soja começa a estragar, né? Fica na lavoura, desseca para conseguir colher antes e ele não consegue entrar com o maquinário, e aí começa a brotar na vagem, começa a ter perdas em relação a variado, né? E isso tudo vai prejudicando bastante a questão da qualidade do produto. Então, é uma dificuldade que os produtores aqui no Mato Grosso estão passando, né? Muito bem. E como você bem lembrou, isso acaba afetando o próprio preço recebido pelo produtor, que daí tem desconto, enfim, tem uma concentração de oferta acontecendo, que impacta em custo de frete, e daí tem o escoamento também, a logística de tudo isso, que está concentrado e é mais cara. Enfim, tem todo um problema aí de concentração de colheita que acaba trazendo maiores preocupações aí para o produtor. Mas, Franciele, vamos... Com certeza, né? E outra questão que é importante, né, ressaltar é a questão os fretes acabam também tendo problema, porque para descarregar fica mais lento o processo, então falta caminhão, e isso acaba atrasando também, né? E além disso tudo, a consequência desse atraso é que atrasa também o plantio do milho safrinha, né? Então a gente percebe que pelo que se fala aqui na região, em torno de 30% do milho de safrinha vai ser plantado fora do período ideal de plantio, né? Exatamente. O que agrava ainda mais a situação, porque gera uma consequência também para a segunda safra de milho, que seria uma outra alternativa de renda para o produtor. Mas, enfim, vamos entender Chicago, Franciele, porque Chicago foi um dia bem morno hoje, né? O que está acontecendo, o que Chicago está esperando e como é que a gente pode entender a movimentação de hoje? Então, esse mercado, ele realmente, a gente está recebendo muitas ligações, né, dos produtores querendo entender o que está acontecendo e o que vai acontecer para frente, quais os motivos, o que eles têm que olhar. E a nossa intenção aqui nessa entrevista é justamente posicionar, tentar auxiliar quais são os fatores que vão continuar influenciando. O que chamou a atenção, né, Alexander? A gente vinha numa crescente dos preços nos últimos tempos, né? O produtor vinha acompanhando que o preço ia subindo, e aí muitos produtores já esperando os R$200 por saca, né? Enfim, esses números que os produtores acabam, né, colocando lá na frente, enfim, olhando, né, para esses números. E aí, de uma hora para outra, semana passada, o preço caiu. Então, trazendo em números, dia 9, na terça-feira passada, a gente viu o preço no Porto de Rio Grande, R$183 no mercado disponível. Hoje, fechou no Porto de Rio Grande em torno de R$173. Isso soja para quando, né? Quando, Franciele? Esse trazendo só uma referência de contrato spot, né? Spot, tá. Spot, um pagamento 72 horas, 7 dias contra entrega, só como para a gente ter uma balizar, né? Em relação a uma semana para outra, caiu R$10 por saca. E aí os motivos que fizeram isso, um dos principais foi a questão do dólar, né? Que é o que o produtor tem que ficar atento. Essa oscilação do dólar, ela impacta direto no preço da soja. Então, a gente viu dólar semana passada que bateu nas alturas e de uma hora para outra recuou. Então, esse é um ponto de atenção que o produtor vai ter que continuar atento, né, para frente, sempre, né? Então, dólar é extremamente importante. E falando em Bolsa de Chicago, o que aconteceu? O USDA trouxe números do relatório deles de oferta e demanda na semana passada. A Conab também trouxe números, né, do relatório deles. E esses números eles vieram um pouco abaixo da expectativa do que o mercado estava esperando, porque estava esperando
possibilidade de um corte na produção de soja no Brasil, e esses números ainda não aconteceram, não vieram para os relatórios. Então, o que o mercado vai continuar acompanhando é o desenvolvimento do clima na América do Sul, para ver se o clima, conforme o clima for se comportando no dia a dia, vai impactar no tamanho da oferta nos principais países produtores, né? Que é Brasil, né, em primeiro lugar, e Argentina, porque a Argentina ela está passando por momentos de seca. E aí hoje o que aconteceu foi um dos motivos foi que apareceu melhora nos mapas climáticos na Argentina, o que fez essa melhora aí na Bolsa de Chicago. Então a gente nota que o acompanhamento daqui para frente ele vai ser dia a dia, né? Toda essa questão, principalmente com foco no clima na América do Sul, para a gente acompanhar o desenvolvimento das lavouras na Argentina, o desenvolvimento, né, enfim, da colheita no Brasil, né, porque agora tem essa questão que falta 20% da colheita no Mato Grosso, mas o Rio Grande do Sul está começando, né? A gente da Moeda da Terra acompanha muito de perto. Nosso escritório fica em Pelotas, junto aos amigos da Rosul, né, que são os nossos parceiros lá que fazem a parte de arroz, e nós, Moeda da Terra, fizemos toda a negociação de soja no Rio Grande do Sul. E lá, em toda a nossa região, a gente tem acompanhado isso, no Rio Grande do Sul como um todo, que vai começar agora. Então, lá, só se colheu 1%. Então, o mercado vai olhando também esse desenvolvimento da colheita aqui no Brasil para ir tomando os direcionamentos para ver o tamanho da oferta. Além disso, obviamente, né, a demanda ela continua sendo importante. Então, a gente vê que conforme vem as notícias de esmagamento de farelo, até hoje, em conversa com o Rafael da AG Resources, a gente estava falando sobre isso, né? Enfim, do farelo, toda essa questão de esmagamento, quanto que isso vai impactando, né? Na demanda, que ela continua sendo um fator importante também. Só para entender, Franciele, quando você cita a demanda, é com preocupação ou com a demanda está acontecendo e está sendo importante? Ela só para entender o peso dela na formação dos preços. A preocupação nesse momento é com uma falta de demanda ou com uma demanda agressiva? Não, é que a questão é a seguinte: o mercado como um todo ele fica muito sensível às informações porque os estoques estão muito baixos, né? Então, quando se tem estoques baixos, qualquer notícia que tem que acaba impactando tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, a gente acaba vendo esses movimentos na Bolsa de Chicago. Então, estoques apertados, o mercado atento à oferta, vindo notícias em relação à demanda, porque a demanda ela está firme, né? A gente está acompanhando que ela está firme e isso que está mantendo o mercado também. Mas é mais nesse sentido de quando aparece, a gente percebe que sim, existe essa demanda, ela tá firme, ela continua acontecendo, né? E aí, por isso que o mercado fica mais sensível a essas notícias relacionadas tanto à oferta quanto à demanda, porque justamente o estoque ele está em nível mais baixo e acaba sendo importante olhar para isso também, né? Mas hoje dá para definir uma tendência para Chicago? É difícil falar em tendência quando a gente tem que olhar todos esses fatores, né? Fundamentalmente, olhando fatores fundamentais, né? A gente vê que tem estoques mais baixos, a demanda continua acontecendo e a oferta, com essa questão de olhando o clima, a gente vê que alguns analistas falam mais em que existe ainda essa tendência de mercado mais firme com uma tendência de alta, mas a gente tem que olhar também os outros fatores, né? Não é só a Bolsa de Chicago, a gente tem que olhar o lado do dólar também, que é um importante fator que compõe o preço para rentabilizar para o produtor, né? Bom, diante dessas questões, o que o produtor precisa ficar atento, então, daqui para frente, Franciele?
Então, acho que é bem importante a questão de acompanhar as questões do clima, né? Clima na América do Sul é um dos fatores principais de acompanhamento daqui para frente, né? Como que vai ser a safra na Argentina e safra no Brasil. Além disso, a gente vai ter que acompanhar, a partir de agora, o mercado também vai começar a olhar o tamanho da área plantada aí nos Estados Unidos, quanto que eles vão querer plantar, isso tudo já vai começar a entrar no radar também, né? E além disso, o dólar, né? Aí o dólar tem toda essa questão do acompanhamento que tem que se fazer sobre os problemas relacionados ao Covid-19 e ao impacto disso nas economias globais, as nossas políticas internas, né? O que a nossa política está fazendo e que acaba impactando diretamente no dólar. Então, o produtor tem que ficar atento porque tanto para vender a sua soja agora, quanto para compor, né, os custos da próxima lavoura, porque muitos produtores já estão olhando, né, já estão fazendo as compras de fertilizantes para a próxima safra 2022, fazendo negócios também para 2022 para travar a sua safra. E eu acho que é isso, acho que o produtor ele tem que se preocupar com a sua rentabilidade, né? E acompanhando, saber o seu custo de produção, saber uma margem de lucro que ele quer para o seu negócio e ir fazendo as suas posições, sempre acompanhando o seu fluxo de caixa para não trabalhar descasado, né? E também fazer uma gestão de risco, porque ter certeza sobre o acompanhamento ele não vai ter. O que ele pode fazer aqui na Granel eles oferecem esses serviços também, e a gente possivelmente vai passar a oferecer no Rio Grande do Sul, que é a possibilidade do produtor vender a sua safra e aí os grãos, né, e poder fazer a sua gestão de risco de uma comercialização de forma mais avançada, fazendo operações com opções na bolsa para fazer participação de alta, né? Então isso é importante que tu consiga ter um resultado melhor. Eu acho que o produtor tem que se preocupar em rentabilidade para ter uma continuidade nos seus negócios. Muito bem. Mas olhando preços daqui para frente, as atenções vão estar nesses fatores aí que eu mencionei, né? A questão de dólar, clima na América do Sul e desenvolvimento aí da colheita. Legal. Franciele Link, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações aí de mercado para que o produtor possa analisar e se planejar, principalmente para as futuras comercializações. Muito obrigado, Alex, por enquanto. Pois Alex, não, Franciele? Eu posso deixar o nosso contato para caso quem queira receber os nossos informativos de forma gratuita sobre o mercado da soja todos os dias? Fique à vontade. Então tá bem, então pode me mandar uma mensagem para o WhatsApp para o número 054 9922 2121. Me manda o nome e a cidade, a gente coloca na nossa lista aqui para receber os nossos informativos sobre o mercado da soja. E a gente deseja aí a todos uma ótima colheita e que seja muito bom. E estamos à disposição para fazer os melhores negócios e agradeço muito mais uma vez o convite do Notícias Agrícolas para estar junto aqui a vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, Franciele. Um abraço. Até a próxima. Daí a gente vai ficando por aqui, então. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês as cotações lá na Bolsa de Chicago. Para maio, 14,19 dólares por bushel, uma alta de 6 pontos mais 25. Para julho, 14,10, 7,75. Para setembro, 12,89, alta de 3 pontos. Para novembro, uma alta pequenininha aí de 0,25 a 12 dólares e 44 centos por bushel. Vamos ver o milho também positivo aí nos primeiros vencimentos. Para maio, 5 dólares e 49 centos por bushel, 10,5 de alta. Para julho, 5,37, 9,25 de elevação. Para setembro, 4,98, 2 de alta. Dezembro fechou aí estável a 4 dólares e 78 centos por bushel. E para finalizar, o trigo. Para maio, 6 dólares e 45 centos por bushel, 6,5 de alta. Para julho, 6,37, alta de 5 pontos. Setembro, subiu 3,5 pontos, fechou a 6 dólares e 36 centos por bushel. E dezembro, 6 dólares e 42 centos por bushel, 2,5 de elevação.
A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.